بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula do nosso curso sobre a religião islâmica para pessoas interessadas ou pessoas que estão abraçando o Islã recentemente. Sejam todos bem-vindos aqui da Mesquita Brasil. Agradeço a presença das pessoas aqui presentes e também pessoas que estão e vão acompanhar as nossas aulas na TV Islâmica Brasil. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos vocês, que seja nosso conhecimento, todo o nosso conhecimento seja benéfico para nós. O conhecimento só pode fazer diferença quando colocamos na prática. O propósito não é ter conhecimento, mas colocar o conhecimento na prática. Então, cada vez que nós esforçamos para colocar aquilo que aprendemos, pelo menos um pouco daquilo que aprendemos, não precisa ser tudo, mas pelo menos um pouco, e a gente cada vez acrescenta nosso conhecimento e a nossa prática. Primeiro o conhecimento, depois a prática, e também precisa al-ikhlas, que é a sinceridade. Então, são três fatores fundamentais. Ter conhecimento, não adianta adorar Deus sem conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala, na Surat al-Fatiha, vocês já conheceram a Surat al-Fatiha, né? A primeira surata do Alcorão Sagrado. Que nessa surata, por mais que seja uma surata pequena, mas ela tem o resumo de todo o Alcorão. Nessa surata, Deus fala para nós que existem três tipos de pessoas na vida. Tem pessoas em relação à verdade, né? De conhecer a verdade. Tem pessoas que eles pesquisaram, procuraram e acharam as verdades, né? Que eles ajudam eles a ter uma visão do mundo. Conheceram a verdade, abraçaram a verdade e seguiram o caminho da verdade. Al-Fatiha chama esse tipo de pessoas An'amta alayhim. São pessoas guiadas. Guia-nos para a senda reta, a guia daqueles que o Senhor agraciaste. Esse tipo de pessoa que ele procurou, achou e colocou na sua vida. Seguiu o caminho da verdade. Além desse tipo, tem mais duas pessoas, ou dois tipos de pessoas. Segundo tipo que o Alcorão chama, são abominados. Pessoas que conheceram a verdade, que sabem onde está a verdade, mas mesmo assim, eles optaram seguir outro caminho. De propósito, eles sabem que a verdade é essa aqui. Mas mesmo assim, por que as pessoas rejeitam a verdade? Tem vários motivos, né? Pode ser por interesse, por não querer, por uma coisa dentro da pessoa. Tem vários motivos. Mas a pessoa quando rejeita a verdade, sabendo que essa, seja qualquer verdade, nós estamos falando aqui só no contexto da fé ou da religião. Mas em geral, pode ser uma briga entre duas pessoas e a pessoa sabe que é verdade, mas mesmo assim ele rejeita, ele não quer reconhecer. Então esse é o segundo tipo. Ou seja, tudo isso no Surat al-Fatiha. Aqueles que o Senhor agraciaste, não aqueles que são abominados. Al-Maghdubi alayhim. Al-Fatiha diz que não sejam aquelas pessoas abominadas, que pessoas que seguiram o caminho da falsidade sabendo a verdade. E tem o terceiro tipo de pessoas também. Al-Fatiha chama essas pessoas como desencaminhados ou desencaminhadas. Pessoas que têm boa intenção. Eles não são pessoas que têm uma má intenção, mas eles têm uma boa intenção.
mas acabam perdendo o caminho. Então a pessoa sai da sua casa com o propósito de vir para a mesquita. Ele quer vir com toda a sua intenção, mas ele acabou perdendo o caminho. Ele queria chegar, mas ele não chegou. Alaikum salam. Então, isso aqui, claro, menos mal, né? Que quando a pessoa tem a intenção, mas pode ser desencaminhado. Pode não saber o caminho, pode perder o caminho, mas a sua intenção é chegar. Então, sempre nós vamos ter esses três tipos na vida. O qual o mais guiados aqueles que realmente descobriram a verdade, abraçaram a verdade e seguiram com muita humildade, seguiram um caminho sem dificuldade. Então, são três tipos. Mas como essas pessoas, o que eles precisam para realmente conhecer a verdade? Precisa do conhecimento. Por isso que eu falo, quando eu falo que conhecimento e colocar na prática, porque às vezes a pessoa pode ter conhecimento e pode desviar. Ele tem conhecimento, mas esse conhecimento não ajuda, não vale nada. Os sábios dizem para nós que o Satanás era um grande sábio. Era um sábio. Até ele acreditou em Deus, ele nem negou Deus. O Satanás ele não nega Deus. Mas ele usou o conhecimento que ele tem de uma forma errada, de uma forma fora daquilo que foi ordenado. Então, por isso eu digo, conhecer de uma forma correta e colocar na prática e ter sinceridade em cima de tudo isso. Isso que precisa para ser guiado. Ter conhecimento, colocar na prática. Porque a pessoa pode até ter conhecimento e até colocar na prática. Mas se a pessoa tem uma outra intenção, que não seja sincera, que não seja só por seguir a verdade, por seguir se fazer o bem, pode ter uma outra intenção também, o seu trabalho não vai mudar, não vai acrescentar. Por isso, Allah diz no Alcorão Sagrado: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quem deseja encontrar o seu Criador no dia do final de melhor forma, o retorna a Ele de uma forma boa, de uma forma assim vitoriosa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que faça e pratica boas ações, ações virtuosas. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, e não associa uma outra divindade, outro Deus a não ser o Deus Criador. Então, sinceridade da adoração somente de Deus e praticar as boas ações. E não só as boas ações, são ações virtuosas. O Corão não fala toda boa ação uma ação virtuosa. Qual a diferença entre uma boa ação e ação virtuosa? Uma boa ação pode ser a pessoa fazer uma ajuda, uma caridade, tudo isso, ajudar o próximo. Isso aqui é uma boa ação. Mas quando essa boa ação se torna uma ação virtuosa? Primeiro, quando ele tem uma boa intenção. Porque muitos políticos, eles fazem boas ações. Mas com propósito do quê? De fazer propaganda. Ele vai lá, ajuda, distribui cesta básica, mas a intenção não era fazer o bem. Ele está fazendo o bem, pessoas estão sendo beneficiadas, mas a intenção da pessoa é outra. Então isso aqui é uma ação boa, mas não é uma ação virtuosa. Deus só aceita a ação virtuosa. Não qualquer boa ação é virtuosa. Por isso diz, amalan salihan, uma ação que seja virtuosa. Uma boa ação pode ser feita para si também. Você pode fazer uma boa ação com si. Mas ação virtuosa, quando a ação ultrapassa você para outras pessoas. Então, quando você faz uma coisa para outras pessoas, beneficiar outras pessoas e também com uma boa intenção, isso aqui que é o melhor, o máximo. Sem esperar retribuição.
sem esperar nem agradecimento, nem agradecer. Quando você faz, tem que treinar isso. Fazer, trabalhar com muita vontade, com muito coração, com boa intenção e sem esperar nada de ninguém. O que você pode fazer é você fica decepcionado com as pessoas. As pessoas podem deixar você decepcionado, mas com Deus nunca. Por isso, faça e deixa guardado com Deus. Não conta muito com os seres humanos, seja quem for. Então, o conhecimento que estamos aprendendo, irmãos, é para começar a colocar na prática. Não só apenas acumular conhecimento. A caridade do conhecimento é também gastar. Da mesma forma que você gasta do seu dinheiro para ajudar as pessoas, mas você também tem que gastar do seu conhecimento. Os sábios dizem, toda coisa quando você gasta diminui, menos o conhecimento. Cada vez que você gasta, aumenta. Cada vez que você dá para as outras pessoas, você fica com mais conhecimento e com mais bênção da sua vida. E esse conhecimento pode também deixar a sua vida uma vida abençoada. Então, inshallah que sempre queremos assim, lembrar isso porque é muito importante, né? Conhecimento é bom. E uma outra coisa também que eu acho importante que vocês precisam saber. Qual a diferença entre informação e conhecimento? As pessoas podem ter muitas informações, mas conhecimento, quando fala conhecer, todo conhecimento leva para o Criador. Esse é um conhecimento. Agora, conhecimento que não leva você para o Criador, isso aqui é uma informação. Conhecimento sempre tem que saber quem criou aquilo que você está estudando, quem fez aquilo. Cada vez que você estuda o celular, cada vez que você agora, qualquer engenheiro que querer entrar e pesquisar dentro do celular agora, vai descobrindo quanto conhecimento está colocado dentro dele. Mas quem vai saber isso? Pessoas que estudam. Para nós, não temos muito conhecimento, a gente não sabe o valor, assim, o valor verdadeiro desse aparelho, porque a gente não tem muito coisa da engenharia, da tecnologia. Mas pessoa que, quando cada vez sabe, ele descobre quanto conhecimento, quanta inteligência, quantos esforços, quando foram colocados aqui. Então, conhecimento, quando nós aprendemos do universo, dessa vida, do ser humano, de todas as coisas, cada vez que aprendemos, nós vamos aproximar mais de Deus. Por isso Deus diz no Corão Sagrado, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Os sábios são os verdadeiros tementes e pessoas piedosas e tementes a Deus. Porque a pessoa, quando sabe, conhece, ele vai cada vez mais descobrir como Deus é grande, a grandiosidade de Deus. Então, uma pessoa ignorante que não sabe, ele não vai saber como esse universo é grandioso. Só as pessoas, quando estudam, que eles vão descobrir quanto cada detalhe do nosso corpo foi colocada de uma forma maravilhosa. As pessoas, quando não estudam, ele não sabe, mas quando estuda, ele descobre. E cada vez que a pessoa aprende mais, descobre quando ele era ignorante. Por isso, a pessoa, quando aprende mais, ele fica mais humilde. Nunca fica arrogante. Hoje, as pessoas, o conhecimento pode levar a pessoa para se achar que ele conhece. Mas, na verdade, pessoa sábia, ele é ao contrário. Cada vez que ele tem mais conhecimento, ele fica mais humilde ainda, porque descobre a quantidade da nossa ignorância. Por mais que a gente tenha conhecimento, mas o nosso conhecimento é muito pouco. Por isso tem que se tornar pessoa mais humilde, pessoa mais mais fiel, fica mais próximo do seu Criador, pedindo mais conhecimento. Então, inshallah, que podemos, inshallah, colocar
Porque não adianta falar da oração e falar das pilares, a gente fala prática, tem que praticar aquilo, tem que colocar na prática. É muito comum hoje você fala, escutar, né? Eu sou seguidor de uma religião, mas eu não sou praticante. Então, se você não pratica, você não é, então. Ou você pratica aquilo que você é, ou você não é. Agora, não sou praticante, então quer dizer que você precisa voltar e realmente repensar aquilo que você acredita, aquilo que você é. Então, nós temos que colocar o conhecimento na prática, inshallah. Principalmente esse tema que estamos agora falando do pilar mais importante do Islã, que é a oração. A oração tem que ser, o salah tem que ser praticada, tem que ser colocada na prática. Então, isso aqui é uma grande dádiva que Deus deu para nós, presente que Deus deu para nós, e nós temos que, inshallah, colocar na nossa rotina e colocar na nossa prática. Nós vamos focar hoje mais falamos a semana passada sobre as coisas exigidas quando nós vamos fazer a oração, como a purificação do lugar, da roupa, tem que ser limpa, tem que ser o lugar. Nós temos que também ir fazer aquela que chamamos ablução, al-wudu. Al-wudu é uma forma de você ter uma limpeza externa do seu corpo. Mas também, junto com essa limpeza externa, você ganha também uma limpeza também interior, uma purificação. Por isso a gente fala, ablução é uma purificação. Não é uma higiene, mas uma purificação. É diferente. Pessoa que acha que eu tomei banho hoje e precisa fazer o wudu, banho é diferente do ablução. Mas estou limpo, mas não é limpeza assim, da sujeira, não, mas é uma preparação para a oração. Você tem que agora se purificar antes de entrar e presenciar esse encontro com o seu Criador. Então, pessoa que eles colocam isso aqui como se fosse uma limpeza, assim, e não é tão assim. A limpeza é uma coisa, a purificação uma outra coisa. Uma coisa física, mas também uma coisa espiritual. Então, o que é al-wudu? Al-wudu vem, a palavra árabe, que é traduzida como ablução, vem do wada'a. Al-wudu quer dizer uma clareza, uma iluminação. Então, a pessoa que preserva a ablução diariamente, ele faz de uma forma constante, ele além de ser uma pessoa iluminada, uma pessoa também purificada e uma pessoa limpa também. Então é muito bom a gente preservar essa prática, porque al-wudu, a ablução, em si já é uma adoração, já é uma prática boa. Sem assim, ter necessidade para fazer uma oração, mas o fato que a pessoa preserva a ablução diariamente, preserva essa prática e fica no wudu o tempo todo, esse aqui ajuda ele seja uma pessoa protegida. É uma arma. Os sábios assim, dão um exemplo, a pessoa está armada. Você sabe quando você anda com arma? Hoje está muito... pessoas estão querendo andar com arma para ser o quê? Para ser protegidas, né? Pensam que ser... Mas eu não acredito que destruir arma ajuda, né? Mas em geral a pessoa acha que estou armado, estou protegido. A ablução é uma arma também. Uma arma espiritual contra o Satanás. O Satanás, ele quer derrubar esses pensamentos, esse sussurro. Então, quando a pessoa, como você vai combater isso? Qual a arma que você usa para você ficar protegido de tudo isso? A arma chama al-wudu, que é a ablução. Então, cada vez que a pessoa preserva o wudu, ele fica armado, fica preservado. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz
quando a pessoa fica nervosa, quando a pessoa fica com raiva, alguém deixou você nervoso assim, do nada. Como você pode mudar essa situação? Primeira coisa, fazer wudu. Por quê? Porque o Satanás é de fogo. E a única coisa que apaga o fogo é a água. Por isso que é bom fazer wudu quando você está com raiva, está com muito assim, muito nervoso. Então você vai lá e faz a ablução que você fica mais calmo. Então a pessoa fica bem protegida quando faz a ablução. Por isso a ablução não é só para fazer a oração, mas é realmente para manter o seu dia. A ablução é para você ficar o dia inteiro, se puder, é claro. Claro que isso aqui não é obrigatório. Uma coisa que você obrigatório para fazer o salá, para fazer a oração. Mas não é obrigatório você estar o dia inteiro com nudo. Mas se puder, isso seria muito bom. Uma proteção adicionado para você ficar mais, se sentir mais protegido. Água é um fator muito purificador. A água é uma grande dádiva de Deus que deu para nós. Imagina a vida sem água. Sem água não tem vida. E uma assim, da clemência e misericórdia de Deus para conosco, que Ele criou muita água na terra. Agora, as pessoas profetizam que as futuras guerras vão ser pela água, não pelo petróleo. Porque sem água não tem vida. Allah diz no Corão, deu exemplo, né, como Allah criou todas as coisas a partir da água, todos os seres. A água é um fator que é essencial para a vida. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Que todo ser vivo, ele tem que ter água. Inclusive o ser humano. Então, a água é um fator necessário para qualquer ser humano, tanto para beber, como necessidade de tomar água, mas também para limpar, para purificar. Por isso ele criou muita água. 2/3 da nosso planeta é água. Porque não pode faltar água. Esses oceanos, tudo ajuda também que trazer água pura, doce, né, para poder usar o tempo todo. Então, alhamdulillah que Allah criou para nós essa água, que é uma grande dádiva. Não fomos nós que criamos, e também criou para nós água salgada e água doce. Água salgada para quê? Sabe para que água salgada? Todos os oceanos, os mares, tem água salgada para quê? Tudo foi perfeito. Deus fez uma coisa maravilhosa. Essa água dos oceanos, ela purifica o nosso lar. Purifica o ar que a gente respira. E tem que ser uma coisa salgada, porque o sal também ele purifica, também ele faz purifica as coisas, né? Então, para purificar o ar que a gente respira, aí que Deus colocou água salgada para o nosso ar e colocou água doce para quê? Para a gente tomar. Então, subhanallah, tudo é perfeito. Água salgada você não pode tomar água salgada, fica cada vez mais cedo. Por isso, Allah fez uma água doce para você tomar. E fez água salgada para você purificar esse ar que circula, que fica circulando, aí fica purificando o ar que a gente respira. Tudo isso foi bem planejado, bem perfeito da criação do Criador. Isso que Ele também nos ordenou para fazer essa purificação antes de fazer a oração. Tem um versículo do Alcorão Sagrado que esse versículo que ele explica e ordena, né? Ele que traz essa ordem para os muçulmanos quando eles vão fazer o salá, vão fazer a oração, que eles têm que fazer a ablução. Por isso é uma coisa que não tem uma divergência entre os muçulmanos. A necessidade de fazer a ablução antes do salá, você não tem nenhuma divergência porque está no Alcorão.
está num texto bem claro, no Corão Sagrado, na surata número 5, na surata Al-Ma'idah, da mesa servida, o versículo 6. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou e falou, ou crentes. Então o versículo já bem claro, ou crentes, chamando os fiéis. Ya ayyuhalladhina amanu. Quando vós levantardes, preparardes para o Salah, então quando vocês querem se preparar para o Salah, para fazer o Salah, aí o que vocês têm que fazer? Lavai vossos rostos. Então, primeira coisa, você tem que lavar o rosto. E vossas mãos até os cotovelos. Os braços, né, até cotovelos. Então, esse aqui é o segundo pilar da ablução. Aí depois, até os cotovelos e fazeis masah. Que quer dizer masah? Mamsahu, quer dizer passar as mãos molhadas em cima da cabeça, né? Então, passa uma mão molhada em cima da cabeça. Isso aqui, mais um pilar. Nas vossas cabeças e lavai vossos pés até os tornozelos. Os pés têm que ser lavados também até os tornozelos. Então, esse versículo que estabelece essa prática da ablução. Quando a pessoa vai fazer a salat, tem que fazer essa prática. Tem um dito do profeta Muhammad que explica isso também, que quando o muçulmano pratica isso, todos os pecados praticados pelos membros do corpo que ele lava, inshallah, eles vão ser também purificados. Então, além de ser limpeza física, mas também purifica a pessoa dos pequenos pecados que ele acaba cometendo. Aí fica, inshallah, limpando tudo isso. Então, com isso nós vamos agora, o profeta também ensinou, além desses que estão no versículo, esses são os pilares principais do wudu. Então, pessoa que não lava o rosto, então a ablução não é correta. A pessoa deixou de lavar os braços, a ablução é incorreta. Deixou de lavar os pés, a mesma coisa, porque são os principais obrigações do wudu, da ablução. Mas além disso, tem a tradução do profeta, na prática do profeta, como os companheiros narraram e relataram para nós, outras coisas que o profeta fazia e para completar o wudu seja mais completo. Além dessas coisas obrigatórias, tem também outras práticas que nós temos que fazer. Por exemplo, antes de mais nada, a pessoa tem que ter intenção de fazer ablução. Porque isso aqui é uma adoração. Tem que ter intenção para fazer isso. Então a pessoa tomou banho e não teve intenção, aí não serve. O banho completo não serve se você não teve intenção. A pessoa, enquanto ele está tomando banho, ele pode ter intenção de fazer ablução, aí que serve. Então a intenção é muito importante. A pessoa entrou na piscina. Então, se ele tem intenção também de fazer ablução, já ele está, porque já molhou o corpo inteiro. Então, se a pessoa tem intenção, ele sai com a ablução. Mas se ele não tem, pode ficar o dia inteiro na piscina, mas se não ter intenção, ele tem que fazer de novo, com uma intenção. Então, a intenção é um pilar importante para começar e iniciar qualquer prática religiosa. Intencionar que eu vou fazer isso. Isso aqui que faz diferença entre uma adoração e um costume. Uma coisa, uma rotina. Você tem rotina de lavar o rosto, lavar os pés, mas a adoração, qual a diferença? É a intenção. Quando a pessoa faz isso porque está praticando uma adoração. Então isso faz muita diferença. Você vai ser recompensado, tudo isso que você está fazendo vai ser uma boa ação para você. Então é bom ter sempre boas intenções.
além de ser uma obrigação, mas é bom até nos costumes ter uma boa intenção. Na sua comida, você tem costume de comer todo dia. Mas, quando você intenciona que está comendo para ser forte, para fortalecer, para poder fazer, trabalhar para ajudar sua família, para você ter um caminho lícito, para obedecer, olha a intenção boa, com aquilo que você está fazendo normal. Assim, toda a sua comida se torna uma boa ação. Trabalho, você trabalha 8 horas por dia, por exemplo. Se você tem uma boa intenção, uma intenção boa, aí você consegue transformar esses 8 horas numa adoração. Só por intencionar. Porque as pessoas, quando têm uma má intenção, estraga até a própria adoração. Então, a pessoa que reza com uma intenção negativa, ruim, então porque a intenção é um fator muito importante. Todas as nossas obras precisam de uma boa intenção para ser corretas e ser virtuosas. Isso aqui, mas vamos falar agora sobre as outras coisas que a pessoa tem que fazer. Além desses principais, mas já começamos a falar sobre a importância da intenção. Agora, além da intenção, como ela falou, a pessoa tem que começar lavando as mãos, né? Isso aqui é recomendável. Antes de lavar o rosto, intencionou, aí começa a fazer o quê? Lavar as mãos. Então, isso aqui é recomendável você fazer lavar as mãos. Aí depois, 3 vezes, né? Todo 3 vezes é recomendável, né? Fazer, se puder, né? Enxugar, né? O nariz também. Você coloca água e depois você tira água para fazer essa limpeza também do nariz. Então, isso aqui também é muito bom fazer. Alguns aqui que tem uma divergência dessas escolas, né, da jurisprudência. Porém, melhor fazer, né? Então, para fazer uma ablução completa, tem que começar primeiro a intenção, aí depois lavar as mãos, deixar bem assim as mãos limpas, depois você começa a colocar limpeza, né, do nariz, aí depois também fazer bochechar, né, bochecho colocar água na boca. É. Tanto faz, a ordem não tem, é. Mais importante, se você faz a boca depois do nariz depois da boca, não tem problema. Primeiro, não tem problema a ordem, não se preocupe. Aí depois você também faz essa bochecho, né, da boca. Aí depois você vai lavar o quê? O rosto. O rosto tem os limites, né? Aqui começa o rosto, para chamar o rosto, começa aqui a partir de onde começa o cabelo, né? Quando o cabelo começa aqui, dessa parte, até debaixo da barba. Tudo isso chama o rosto. E aqui da largura também, até a orelha, né? As orelhas não entram, não fazem parte do rosto, fazem parte da cabeça, né? Mas até aqui, é tudo isso obrigatório. Toda essa parte eu tenho obrigação de fazer, lavar o rosto. Também uma obrigação uma vez, mas 3 vezes que seja recomendável. Aí depois vem mais um pilar, que é lavar os abraços, né? Até o quê? Cotovelo, né? Até o cotovelo, até aqui, tem que ser todo lavado pela água, né? Então, das 2 mãos, ele tem que ser lavado. E também passar mão molhada na cabeça, também, mesmo a pessoa careca, não precisa ter cabelo, né? Mas pode passar a mão em cima da cabeça com a mão molhada. Aí depois também é bom, recomendável fazer as
orelhas, por dentro, né? Por fora e por dentro também fazer uma limpeza das orelhas. Aí no final, ele fazer o quê? Os pés. Os pés têm que ser lavados também até o cotovelo, né? Até o cornozelo. Até cornozelo. Então, também essa parte tem que ser lavada. É uma forma muito boa que a pessoa se prepare, né, para a oração. Purifica todos esses membros, aí já fica preparado para esse encontro com o seu Criador. Por isso que é muito importante a gente fazer essa prática e pensando que está saindo aqui, quando a água desce, também saindo também nossos pecados junto. Todo aquilo que a pessoa pratica na sua mão, pratica da sua língua, na boca, pratica assim da sua visão, do rosto, de tudo. Então, as pés quando andam. Então, tudo isso aqui é um fator purificador. Então, é muito bom, como eu falei, fazer uma obrigação quando você vai fazer o salah, fazer a ablução. Mas também, além de fazer o salah, tem muitos motivos que a pessoa pode fazer. É recomendável fazer a ablução. Agora tem uma purificação que nós falamos, aquele purificação maior. Nós vamos, inshallah, falar na outra hora sobre aquele banho obrigatório também, quando é necessário não só apenas fazer ablução. Tem casos que o muçulmano tem que tomar um banho completo. Não adianta só fazer a ablução. Essa ablução é necessário quando a pessoa entra no banheiro, quando a pessoa sai gases, sai urina, sai tudo isso aqui, anula a ablução, né? A gente vai falar, inshallah, também o que pode anular a pessoa, anula a ablução e a pessoa tem que voltar e fazer novamente a sua ablução. Mas como prática, uma prática muito virtuosa, muito importante, uma purificação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Que Allah, Deus, ama as pessoas arrependidas e as pessoas purificadas. Pessoas que fazem arrependimento, quer dizer, a purificação interior. E mutatahhirin, as pessoas quando têm uma purificação exterior. Então Deus ama a pessoa limpa, limpeza interior e também exterior. Então quando termina o wudu, você renova a sua fé também, dizendo e o testemunho que não há outra divindade além de Deus e testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Renova a sua fé, né? Novamente, logo depois, a ablução. Então você faz isso 5 vezes por dia, né? Ou pode ser menos, ou até mais às vezes, né? Então E é importante a gente saber que não podemos desperdiçar água também. O profeta falou para nós para não desperdiçar água, mesmo que você está fazendo ablução no rio. Então tem muita água, mesmo assim você tem que fazer com a quantidade mínima que você precisa fazer isso. Não precisa se deixar a torneira aberta, assim fica. Às vezes a gente gasta muita água para fazer ablução desnecessariamente. Não precisa desperdiçar água para você fazer. Mas é muito bom fazer porque na sua psicologia fica mais preparado, mais pronto para esse encontro, psicologicamente. A pessoa tem que se preparar para não deixar. A gente falou a semana passada como podemos concentrar mais nas orações. O que ajuda a pessoa a ter concentração na oração? Quando ele faz a ablução logo antes da oração. Quando a pessoa faz a ablução e vai para a oração, isso ajuda muito para a pessoa, porque a primeira coisa que o Satanás vem para perturbar a sua oração por parte da purificação.
Ele começa a falar, você não está limpo, você não está não sei o quê, a sua purificação, será que você entrou no banheiro? Você não sei... Aí começa a perturbar, fica a oração inteira você fica com dúvida. Mas quando a pessoa faz a ablução e vai diretamente para a oração, aí que ele fica bem concentrado. O Satanás não consegue entrar nessa porta, por isso fica mais concentrado. Então é muito bom fazer a oração com ablução bem recente. Algumas também práticas que é recomendável fazer o wudu antes de fazer algumas coisas que são práticas normais. Como eu falei, em geral é muito bom a pessoa ficar em wudu o dia inteiro, se puder. Tem um companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele nunca assim ficava sem fazer ablução. Então ele entrou no banheiro, saiu, já faz wudu. Sempre. Ele não precisa ser assim para rezar, mas ele faz 2 rakats também, como tem 2 rakats, né, que é recomendável. Pessoal, fez wudu e não tem horário da oração, assim. É recomendável fazer uma oração também, se puder, né? Mas não é obrigatório. Então, em geral, ficar na ablução, se puder, todo dia, o dia inteiro, é muito bom. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para nós que isso pode também deixar os anjos mais próximos de você. Nós temos aqui 2 anjos, como o profeta falou, que todo ser humano tem. Além desses 2, tem 10 anjos, né, que eles ficam protegendo a pessoa. Então os anjos, eles amam a pessoa quando está purificada. Fica mais próxima a pessoa quando ele está com ablução. Então, para também ter esse amor dos anjos que estão ao redor de você, que eles estão protegendo você, é bom fazer ablução. E também a súplica, quando a pessoa suplica com ablução, é mais provável que a sua súplica seja mais respondida, né? Então, na hora que a pessoa vai suplicar, vai pedir, é bom também ter ablução. Não é obrigatório, pode fazer sem ablução, mas é recomendável para fazer a súplica. Para ler o Alcorão, para tocar o Alcorão é obrigatório. Para tocar o Alcorão, que está em árabe, não em português. Em português não precisa. Mas o árabe, que a pessoa vai tocar, vai carregar o Alcorão, que está em árabe, tem que ter ablução. Para ler, não é obrigatório. Pessoa que tem, assim, memorizado versículos do Alcorão, pode ler sem ablução. Não precisa ser para ler, mas para tocar o Alcorão, ele precisa. Se a pessoa quer ler do celular, não precisa também. O árabe, até o árabe. Se a pessoa tem um celular, aqui o Alcorão, quer ler o Alcorão do celular, ele não precisa fazer ablução. Mas só quando a pessoa vai tocar o Alcorão que está no árabe, ele precisa fazer. E também ele ganha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, quem preserva a ablução, ele ganha e vem no dia do juízo final com marcas que os pés e as mãos, né, e o rosto vêm iluminados por causa do wudu. Ghurran muhajjalin, profeta. Aí o profeta vai reconhecer as nações, né, as pessoas que ele nunca tinha visto como seguidores, como nós, né, muçulmanos, ele o profeta nunca tinha visto. Aí ele vai reconhecer as pessoas como? E pelo wudu. Essas partes vão ser iluminadas, né? Parece que uma luz por causa dessa ablução. Então é muito bom também ter, por causa disso também. E além disso também o profeta diz que quem dorme com ablução, ele recebe uma súplica dos anjos para ele. Eles pedem perdão para a pessoa.
Então, bom, antes de dormir, você dormir com ablução, se puder. Antes de você ir para sua cama, você pode entrar no banheiro, fazer a ablução e, se puder, também encerrar com a oração. Aí você vai na sua cama com a ablução. Aí você evita também todos aqueles sonhos, pesadelos, aquelas coisas ruins, né, que o Satanás pode provocar. Fica bem protegido. E fica, além de ser protegido, mas fica com essas súplicas dos anjos. Tem um dito do profeta que diz: o anjo fala, pede para Deus, quando você está dormindo, ó Deus, perdoa seu servo, porque ele dormiu purificado. Então eles pedem perdão para você. Enquanto você está dormindo, alguém está fazendo uma súplica para você. Então tudo isso aqui incentiva, né, o muçulmano ficar com essa situação. Com essa situação da pureza, da purificação, da limpeza também. Então, você pode ver que o Islã, de uma forma indireta, também incentiva a pessoa a ficar assim, não só pura, mas também limpa o tempo todo. Da sua mão, pega muita bactéria, muita coisa. Então, é bom sempre ficar. E você faz isso de uma forma natural e constante, né? Porque vai fazer o asr, vai fazer o dhuhr, as orações já são distribuídas. Então a pessoa imagina vai fazer isso o tempo todo. Então, de uma forma indireta, e não só isso, você lava o nariz, né, por causa da respiração, lava a boca também, tudo isso aqui faz faz o bem para o ser humano. Tem um estudo, eu li uma vez, mas eu não pesquisei mais, de uma pessoa que fez um estudo energético da ablução. Eu achei naquela época muito bom também, mas eu não tinha muito esse conhecimento sobre o tema que ele estava falando, sobre uma energia que nós temos, umas energias ligadas às luzes, né? Ligadas às cores também. Então, todo ser humano tem várias cores, várias energias, né, que ele produz. Ele tem uma coisa passeada, né, da ciência das energias, né? Mas ele fez uma escrita sobre o que o wudu faz, porque a gente acaba na nossa cotidiano, quando a pessoa fica com raiva, quando fala coisas boas, quando pensa bem, quando pensa ruim, ele fica tudo bagunçado, né? Então fica essa ordem da nossa assim. Mas ele falou que a evolução ele devolve a pessoa para aquela do sistema assim zero. Ele devolve ele para o sistema legal, né? Então dentro do não sei como ele explicou, mas é uma coisa também. Eu acredito, né, que tudo que Deus ordena, ele faz bem para o ser humano, né, que ele ajuda ele, porque quem legislou, quem pediu para nós fazer isso, é o Criador. Uma coisa que vem do quem criou o ser humano e sabe como funciona. Ele sabe como funciona, quanto ele precisa. Ele é o médico, ele é o orientador, né? Por isso nós temos que seguir o máximo. E isso faz bem para nós. Tudo isso aqui, quando se faz, claro que você fica próximo deles, mas no final, quem vai ser beneficiado é nós. Tudo isso volta para nós, inshallah. Então, isso aqui foi a prática desse pilar, né? Que é importante a gente, antes de fazer o salah, esse encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos que ser preparados. Tem uma coisa alternativa, a pessoa agora não consegue fazer, por exemplo, não consegue por uma doença, não consegue porque não tem água, por exemplo. Tem alguns casos que a pessoa não consegue cumprir com esse pilar. Então, a alternativa disso, Allah subhanahu wa ta'ala citou isso também no Alcorão, que chama at-tayammum. Então, o tayammum é uma alternativa do wudu, da ablução. O que é o tayammum? Tayammum
uma purificação a partir do planeta Terra. Então, da Terra é também um fator purificador. Então, a pessoa pode ir a qualquer lugar que tem terra e você só assim toca a terra com suas mãos, limpa e depois você passa o seu rosto e passa suas mãos, só apenas as mãos e o rosto que depois de você pegar assim um lugar da terra, aí a terra que serve como purificador. Isso aqui para a pessoa quando não consegue usar água, ou por falta, ou porque ele tem um problema que ele não consegue usar. Então, essa aqui é a alternativa que podemos ter. Mas hoje nós vamos focar sobre essa prática que é uma ablução menor, aquele maior, né? Que é maior que uma obrigação também que o muçulmano tem que fazer. E a água, como falei, que é um fator purificador, que ele purifica. Purifica o corpo, purifica também a alma, que também, inshallah, os pecados caem quando a pessoa tem essa prática. Então tem esse versículo da Surata número 5, versículo 6, quem quiser procurar no Corão também, que estabelece essa prática. Agora, depois da ablução tem umas coisas recomendáveis, como falamos, que pode falar Ashhadu an la renova sua fé, começa uma renovação e faz duas rak'as. Se você vai fazer uma oração, ou duas orações, ou três orações, depende da pessoa, quando ele consegue segurar. Com uma ablução só, você consegue fazer várias orações. Não precisa para cada oração você tem que renovar. Tem pessoas que eles seguram no wudu, por exemplo. Ele fica 3, 4, 5 horas sem ir no banheiro, por exemplo. Então eles podem continuar com a mesma ablução. Enquanto a pessoa não anula o wudu, não anula a ablução, ele pode continuar. E faz o que ele quiser, das orações, ao Corão. Quando ele está com a ablução, não precisa renovar se a pessoa já está com a ablução. Renova só quando anula. Quando a pessoa tem a ablução anulada, aí tem que fazer uma nova ablução. Tem algumas licenças também que na jurisprudência islâmica citam quando a pessoa está em viagem ou quando a pessoa não está em viagem, mas ele tem dificuldade de levar os pés. Então, a pessoa que tem dificuldade, por exemplo, a pessoa que trabalha o dia inteiro num lugar que não consegue tirar o sapato, por exemplo. Então, o que ele poderia fazer? A pessoa, antes de sair de casa, ele faz uma ablução com uma intenção, ele tem que intencionar, que ele vai passar a mão nos seus pés, ou até no sapato, né? Não precisa tirar o sapato, mas quando ele coloca o sapato, ele tem que colocar já com a ablução feita. Aí durante o dia, vamos supor, ele entrou no banheiro, ele anulou a sua ablução, ele volta a fazer o rosto, as mãos, né, que é mais fácil fazer durante o trabalho, e passa a mão no sapato, não precisa tirar e lavar. Aí pode fazer isso o dia inteiro. Então, isso aqui é uma licença para facilitar a vida de muitas pessoas que não conseguem, que trabalham num lugar difícil, a pessoa tirar sapato para fazer ablução. Talvez não tenha lugar, né? A maioria dos lugares não tem. Então, isso aqui ajuda muito. Mas tem que sair com essa intenção. A vida é como um livro, né? No final, que vai ser encerrado. E hoje, quando a pessoa está em vida, ele pode corrigir o livro dele. Então, pode mudar, pode melhorar. Então, quando a pessoa está em vida, você pode dar um jeito, né, para você mudar. Mas agora, quando a pessoa morre, aí não tem como, só vai ser aberto no dia de juízo final, quando termina tudo. Por isso que é bom a gente faz essa prestação das contas anual, semanal, mensal,
faz essa prestação das contas para deixar o nosso livro, inshallah, bem iluminado. E registra. Por exemplo, você vai ver, no sábado, no dia 21 de outubro, na 1 hora da tarde, estava na mesquita fazendo aula. Você fica feliz de ter feito aquilo, né? Aí eu rezei sexta-feira na mesquita. Isso você vê tudo anotado, tudo registrado. Aí que você fica feliz, né, de ter feito tudo isso. É a mesma coisa que você agora faz por um ano passado. Você fica, lembra o que você fez no ano passado. Tem coisas boas, outras coisas mais ou menos, tem coisas que você não se orgulha de ter feito aquilo. Então, essa prestação das contas já é uma grande coisa. A gente tem que fazer para deixar o nosso livro sempre em dia, tá atualizado. Então, no Shaban, o mês que antecipa o Ramadã, o profeta diz que nesse mês, metade do mês do Shaban, que as nossas obras anuais vão ser apresentadas anualmente para Deus. Então, eles têm apresentação anual. Por isso que é bom sentar e fazer a prestação das contas, ver onde você está, como você está, a sua fé, a sua religiosidade, como você consegue melhorar. Tudo isso é bom fazer antes de a pessoa chegar naquele dia. Então, deixa seu livro atualizado, porque é muito importante a gente, antes de ser encerrado e fechado, que podemos mexer. Você pode, a coisa que é feita 20 anos atrás, que pode corrigir hoje. Não tem problema, você está vida, está vivo, tá. Então, isso aqui que nós temos que pensar e fazer, inshallah. Então, tem Allahumma thabbit qadami ala sirat al-mustaqim, né? Quando ele lava os pés, ele faz uma súplica, Allah, manter meus pés firmes na senda reta. Então, a súplica, quando você lava os pés, é uma coisa recomendável, né? Allahumma thabbit qadami, porque a pessoa pode desviar no caminho certo, pode desviar na senda reta. Então, é muito fácil a pessoa desviar, porque o coração mude, né? Mude aí que a pessoa fica fora do caminho. E é muito importante focar, né? Como eu falei, que nós vamos explicar bem esses fatores, nós vamos ter uma prática também lá na mesquita, vamos explicar de uma forma prática como fazer a ablução, como fazer a oração, de uma forma prática para poder ver isso, não só fica na teoria. Porque esse aqui é o mais importante que nós temos que preservar e todo muçulmano deve fazer e deve conhecer para esse pilar do Islã, que é o pilar mais importante, seja cumprido, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا دامعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر أنفسنا وخلقك سلمنا يا أكرم الأكرمين والله acrescenta nosso conhecimento, acrescenta nossa sabedoria e nos ajude a colocar nosso conhecimento na prática, nos ajude a colocar tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida, nos ajuda a ser pessoas sinceras naquilo que nós praticamos, aquilo que aprendemos. Inshallah, amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Agradeço a todos, agradeço à TV Islâmica Brasil pela transmissão, pelo trabalho que eles estão fazendo, levando as nossas aulas para todas as pessoas e convidar também nossos irmãos para vir aqui na Mesquita Brasil para conhecer mais. E aqui, inshallah, nós abrimos para as perguntas, espaço para quem quiser aprender e conhecer o Islã. Sejam todos bem-vindos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.